Bom dia, meu nome é Itaque Cunha e eu vim apresentar a vocês o artigo intitulado Tempo de Aprender, o uso de coreografias didáticas como forma de superar a falta de tempo e melhorar o desempenho dos estudantes. Esse artigo se enquadra no eixo de coreografias didáticas e foi escrita por mim e pelo meu colega Jaelson Rodrigues. Esse trabalho tem como objetivo central entender se o uso de uma coreografia didática adequada pode auxiliar o desempenho dos estudantes, sobrepondo-se às dificuldades oriundas da sua gestão de tempo. Para tal, fez-se necessário visitar os conceitos-chave atrelados aos condicionantes temporais de desempenho dos estudantes, compreender a importância das coreografias didáticas no processo de aprendizagem dos estudantes, aplicar uma coreografia didática e descrever sua dinâmica, pesquisar a rotina dos alunos em relação à sua gestão de tempo para estudo, sono e trabalho e relacionar o desempenho dos estudantes nas tarefas implementadas na coreografia didática e nas suas provas com os seus parâmetros de gestão de tempo. Esse trabalho foi construído a partir de dois pilares teóricos, os condicionantes temporais de desempenho e as coreografias didáticas. O efeito do tempo dedicado aos estudos, sono e trabalho sobre o desempenho acadêmico já foi objeto de diversos estudos. A correlação entre o tempo dedicado aos estudos e o desempenho acadêmico foi estabelecido por Nunes e Hudson em 2005, sendo o tempo um dos fatores mais relevantes e, portanto, uma ferramenta útil para prever e controlar o resultado acadêmico. Watson, em seu estudo feito em 2015, recomenda um mínimo de 7 horas diárias de sono para a manutenção de níveis aceitáveis de estabilidade mental e física. Em casos extremos, a privação do sono afeta a concentração, cognição e compromete a capacidade de aprendizagem, memorização e desempenho cognitivo. Já um estudo realizado pela National Center for Education Statistics em 2016 aponta que os estudantes que necessitam trabalhar mais do que 20 horas por semana têm seu desempenho acadêmico impactado negativamente. Já a analogia das coreografias didáticas foi concebida por Olsen e Birsville para ajudar a olhar as atividades de ensino como algo próximo às artes. Para tal, cabe ao docente identificar o modelo de ensino e utilizar e determinar a partir daí os meios necessários para a sua operacionalização. O modelo da coreografia didática se sustenta em 4 pilares: a antecipação, que seria o levantamento da aprendizagem desejada, a colocação em cena, que é a implementação das dinâmicas, o modelo base da aprendizagem, aquilo que o educando deve seguir, e o produto da aprendizagem do aluno, que seria o resultado esperado após a coreografia. Para a coreografia didática analisada nesse trabalho, o professor planejou as atividades dividindo-as em desafios e construiu um jogo chamado MKTG Games. Os desafios possuem alguns elementos em comum, relacionados aos seus objetivos, regras e contexto. Todas as atividades objetivavam a fixação de conteúdo e a geração de competências por meio de atividades que estimulem o interesse dos alunos. Para sua realização, foi construído um manual de regras, além de um ambiente virtual de aprendizagem utilizando o Google Sala de Aula. Os desafios propostos nesse jogo diferenciavam-se pelo seu cenário, sua estrutura de competição, o tipo de conhecimento desenvolvido, seu tempo de duração e o seu tempo de trabalho estimado. No quadro 1, disponível no artigo, resume as características desses desafios. Desta forma, o estudante precisaria dedicar efetivamente 54 horas de trabalho para a realização de todas as atividades previstas no jogo, sendo destas 4 horas em sala de aula e 50 horas fora de sala de aula. Aceitando-se que o semestre letivo é composto por 20 semanas, podemos assim estimar que, em média, seria necessário 2 horas e meia por semana fora de sala de aula para que o estudante completasse todas as tarefas previstas no jogo. Ao final de cada bimestre, os alunos foram avaliados de 2 formas: o seu desempenho no jogo e a avaliação formal escrita presencial, recebendo nota de 0 a 10 em cada uma delas. Ao analisar os dados das enquetes realizadas no ambiente virtual, foi possível chegar aos primeiros resultados dessa pesquisa, onde foi possível afirmar que a maioria dos estudantes, aproximadamente 50% deles, dedicam até 1 hora por dia para estudar. Dormem, em 68% dos casos, dormem entre 6 e 8 horas por dia, e em cerca de 40% dos casos, trabalham até 6 horas por dia.
Relacionando a gestão do tempo dos estudantes com seu desempenho na disciplina, podemos corroborar os argumentos dos autores estudados sobre os impactos da hora de sono e hora de trabalho no desempenho dos estudantes. Os estudantes que afirmam dormir mais apresentam notas superiores aos outros estudantes. Da mesma forma, os que afirmam trabalhar até 8 horas por dia conseguiram melhores notas do que aqueles que precisam dedicar mais tempo às suas atividades laborais. Entretanto, a relação entre tempo de estudo e desempenho acadêmico, vista por outros autores, não se confirmou nessa pesquisa, pois os melhores resultados estão concentrados na faixa de tempo entre 1 e 2 horas por dia de estudo. Os estudantes que afirmam ter essa dedicação ficaram, em média, com melhores notas, conforme pode ser visto no quadro a seguir. O ponto-chave desse estudo foi analisar se o uso de uma coreografia didática adequada pode auxiliar o desempenho dos estudantes, sobrepondo-se às possíveis dificuldades provenientes da sua gestão do tempo. O que se notou é que, em média, a média das notas no jogo são sempre maiores do que as médias das notas nas provas, independente da faixa de tempo dedicada pelo estudante em todas as variáveis pesquisadas, seja tempo de sono, tempo de trabalho ou tempo de estudo. Analisando de forma mais específica o desempenho dos estudantes no jogo em relação à sua gestão do tempo, vimos no quadro a seguir que, mesmo os que dormem menos ou trabalham mais horas, conseguem, em maior parte, ter um desempenho muito bom, ou seja, notas entre 8 e 10 pontos. Ao analisar o tempo de estudo, a coreografia didática utilizada conseguiu fazer com que mesmo os estudantes que conseguem dedicar menos tempo diariamente para estudo consigam um bom desempenho, notas entre 8 e 10, em sua maior parte. Assim, é possível levantar a hipótese de que a coreografia didática conseguiu melhorar o desempenho de atividades de aprendizagem dos alunos, superando as limitações de tempo de sono, trabalho e estudo. Um dos argumentos que pode ajudar a entender este fato é o tempo necessário para a realização das atividades propostas na coreografia, que pode ser acomodada na agenda dos alunos sem gerar muito esforço extra. Outra abordagem é que a coreografia didática conseguiu estimular mais os estudantes a dedicar o seu tempo às suas tarefas, em detrimento a outras atividades acadêmicas. A vivência dos estudantes com a coreografia trouxe uma experiência rica para os envolvidos. Pela hipótese levantada, o planejamento de tempo dos desafios propostos durante o MKTG Game conseguiu atender à disponibilidade de tempo dos estudantes, impactando positivamente o seu desempenho, ou seja, suas notas no jogo. Esse processo de adequação das atividades ao tempo dos estudantes deve fazer parte da sensibilidade do educador no momento de propor seu modelo didático, visando tornar o tempo de estudo, seja ele dentro ou fora de sala de aula, um momento prazeroso e exequível, e não um sofrimento ou preocupação extra para os estudantes. Assim, a implementação da coreografia didática apresenta-se como uma opção eficiente para permitir que docentes e alunos se envolvam de modo estratégico em torno de um objetivo comum, que é ensinar e aprender, estimulando-os a dedicar seu tempo e direcionar seu interesse para as atividades propostas. No entanto, outras variáveis importantes acerca dos estudantes também foram coletadas durante esse experimento, como, por exemplo, dados demográficos, estilo de aprendizagem, além do nível de intimidade com tecnologia e seu nível de hipercultura. Compreendendo a importância e riqueza desses dados, estas variáveis serão exploradas em futuros estudos acerca do tema, onde novos cruzamentos estatísticos podem ser realizados com o objetivo de auxiliar o processo de aprimoramento do modelo de coreografia didática testado nesse trabalho chamado MKTG Games. Com isso, finalizo a apresentação e coloco-me à disposição para tirar dúvidas. Um bom dia.